E vem conferir a crítica do filme Jogos Mortais 3. E em 2006 chegava nos cinemas o filme Jogos Mortais 3. E obviamente depois do segundo filme iria ter um terceiro. O gancho que eles deixam muito aberto faz com que essa franquia, de certo modo, precise ter um terceiro filme, mesmo que seja para fechar essa franquia ou fechar essa trilogia. Eu acho que essa é a ideia deles. Era fechar essa trilogia com esses personagens e a partir daí, se quisessem fazer continuações, poderia acontecer. Afinal, tem um gancho ou outro para você continuar. Mas o foco aqui é principalmente fechar a história do John Kramer com a Amanda Young. Essa era a ideia do filme. Vamos fechar a história desses dois. E essa ideia eu não acho ruim. Fechar essa ideia, fechar esses três filmes, fechar essa narrativa. E eu acho que o filme, ele começa muito bem. Eu acho que a ideia do filme inicial é muito boa, porque o filme começa mostrando alguns novos jogos que estão acontecendo, alguns novos casos de jogos que estão acontecendo. E aí, a partir daí, eles percebem que tem um padrão diferente nos jogos, que é, as pessoas, mesmo que sobrevivam ao jogo, eles não vão conseguir sair, eles não vão conseguir sobreviver, porque a ideia aqui é a pessoa morrer. E a gente percebe que, na verdade, não é mais o John Kramer que está fazendo os jogos. Na verdade, é a Amanda. E essa ideia eu acho genial do filme. Que seria, enquanto o John, apesar de toda a parte ruim dele, que ele é muito ruim, tudo que ele faz é errado, ele tem essa ideia de tentar fazer com que a pessoa sobreviva no final do jogo. A Amanda é diferente. Os jogos dela são mais brutais, os jogos dela são muito mais intensos e as pessoas dificilmente sairiam vivas daquele jogo. E essa dualidade é super interessante. Essa discussão que eles apresentam no filme é muito boa de alguém, os dois estão completamente errados, obviamente, mas um quer que a pessoa sobreviva no final, quer que tenha uma chance de ter um recomeço, e ela não quer, ela acha que as pessoas não mereciam ter esse recomeço. E esse começo é muito promissor, porque como vai ser os jogos da Amanda? Como que ela vai trabalhar sendo essa pessoa que não quer dar chance para essas pessoas de novo? Enquanto isso, o John Kramer, como seu tutor principal, está doente na cama e está morrendo, e está sendo tratado. É nesse ponto que a gente vê ela, como tendo ele como uma figura materna, como uma figura paterna, na verdade, ela consegue ter dó e sentimentos. E isso também é muito legal se discutir ao longo do filme. Como alguém que mata milhares de pessoas, não tem sentimentos nenhum, consegue ficar tão deprimida, sofrer tanto por alguém que meio que adotou ela, como o John Kramer fez com a Amanda. Essas ideias do filme são muito boas, são realmente muito inventivas, fazem com que o filme vá funcionando muito bem. Os jogos também viram outro ponto à parte, que seria esse ponto da tortura que eles tentam colocar mais forte na franquia desde o segundo filme. O problema do filme é o seguinte, o filme ele apresenta muito bem esse conceito, mas a parte de desenvolver depois do primeiro ato começam a ver os problemas. O primeiro ato é muito promissor, é muito interessante, a discussão de onde o filme vai se passar é muito interessante, mas quando o filme começa a desenrolar, aí vivem os reais problemas do filme. Começando com os jogos que estão acontecendo. Porque paralelamente, enquanto uma médica está cuidando do John Kramer, um certo homem está tentando ter uma vingança em relação ao seu filho. E aí vira um grande problema, porque esses jogos não funcionam de maneira nenhuma e de forma nenhuma. A tortura tá lá, a forma como eles criam os jogos é interessante, mas quando você para pra pensar, nenhum jogo é tão impactante porque você não se importa com os personagens que estão lá. É tão interessante pensar nisso nesse filme, que é o seguinte, no primeiro e no segundo filme, as histórias paralelas que é rolando junto com os jogos, elas faziam com que você se importasse mais com os jogos, porque você tá assistindo, tá se preocupando com aquelas pessoas que estão lá, e tudo acaba ficando mais tenso, você fica mais ligado naquilo. Nesse terceiro filme, você não se importa com nada daqueles jogos, porque você não se importa com a história daquele homem que foi pouco apresentado e pouco desenvolvida. Então, através disso, claro, você não quer ver aquela tortura que tá acontecendo, mas você não se importa com o que tá acontecendo. A partir daí, o jogo vira algo realmente que não funciona. Tanto que quando focam no jogo, você devia pensar, bom, vamos ver mais jogo, é isso que eu tô aqui. Você pensa, não, corta esse jogo e volta pra Amanda, volta pro John Kramer, volta pra essa parte que eu quero ver. Essa parte do jogo não me interessa. E aí que vive o problema. Isso tem que funcionar perfeitamente. Os dois mundos de o que tá acontecendo paralelamente com os jogos tem que coexistir de uma forma muito boa. E aqui isso não funciona de maneira nenhuma. Os jogos nem são tão ruins assim, mas não são tão impactantes como poderia alguns deles. Um é muito impactante, que é
o que torce o corpo da pessoa, mas alguns nem são tão impactantes assim como já teve no segundo filme e em filmes futuros, e são jogos, como eu falei, você não se importa porque você não cria uma ligação emocional com eles. E a partir disso, do primeiro ato pra frente, o filme vai em queda livre, porque a história do John Kramer com a Amanda vai se perdendo no caminho, é legal ver como ela vai ficando louca, mas ela vai se perdendo no caminho, e a história dos jogos, paralelamente, não vai funcionando. E aí entra o outro problema do filme, que seria a ideia de vamos ligar todos esses jogos mortais. Já que esse é o último filme de uma trilogia que a gente está criando, a gente tem que tentar fechar os ganchos e fechar os furos que estão presentes desde o primeiro filme. E aí vira outro problema. Jogos Mortais, obviamente, não é um filme perfeito, nem o primeiro, nem o segundo, e muito menos o terceiro, que eu acho um filme abaixo da média. Mas o problema desses filmes são, não vá revisitar um filme que, primeiro, é melhor que o seu, porque vai deixar o seu filme pior, e segundo, você vai querer fechar algumas coisas que não precisam fechar. Eles tentam fechar várias lacunas do primeiro e segundo filme. Para mim, fechar essas lacunas foi um problema, porque criou mais incoerência do que resolveu os problemas. Então, o terceiro ato, que é fechar as lacunas, conhecer mais da Amanda, a conhecer mais da Amanda eu gosto bastante. Conhecer mais, dar mais personalidade para a personagem que a gente conhece desde o primeiro filme é super interessante. Mas quando começam a ligar os filmes, a querer fechar furos, aí vira mais um problema que me incomoda bastante. Porque mais criar furo para aqueles filmes do que resolve aqui. E aí chega no terceiro ato, onde tem uma grande revelação que é interessante, a discussão não é ruim, tem uma virada até que boa, mas o resto do filme tinha que ter funcionado melhor para chegar ali. No fim, Jogos Mortais 3 tem uma boa trilha sonora, tem algumas partes dos jogos que funcionam bem e tem um começo que mostra o potencial gigantesco desse filme. Mas os jogos são entediantes, os jogos são chatos, você não se importa quem tá ali, tirando metade do impacto do filme. E o filme de roteiro, quando ele tenta ligar os filmes, ele cai muito mais, fazendo com que esse seja o primeiro filme realmente ruim da franquia. Concluindo, a ideia de fechar a franquia no terceiro filme, colocando a Amanda como protagonista e o John Kramer como um secundário, é genial. O começo do filme é muito bom, como eles apresentam os novos jogos e como a Amanda trabalha diferentes jogos. O filme poderia ter trabalhado muito bem todas essas ideias, mas quando ele começa a desenvolver a sua história, os seus personagens e os jogos, o filme vai de ladeira abaixo. Porque a parte dos jogos não funciona de maneira nenhuma nesse filme, apesar de ter jogos interessantes. A gente não tem uma ligação emocional a ponto de se importar com o que está acontecendo em tela. E o ponto da Amanda começar a ter alucinações, o ponto da Amanda começar a ter ciúmes a ponto de imaginar como seriam os outros jogos, o que ela fez para fechar lacunas, além de estragar esse filme, ainda tenta prejudicar um pouco o resto da franquia. Para mim, o final até é interessante e o começo é muito promissor, mas o filme como um todo é um filme fraco que não me agrada de maneira nenhuma. E por isso que eu fecho o filme Jogos Mortais 3 com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do terceiro filme da franquia Jogos Mortais? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.